Fala pessoal, beleza? Vamos prosseguir com o nosso estudo de revisão por meio de questões inéditas, questões que serão iguais ou muito semelhantes àquelas que poderão cair na sua prova, certo? E neste módulo vamos resolver questões relacionadas a mais um benefício decorrente de legislação especial, qual seja a pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Já estudamos por completo o conteúdo teórico e agora então vamos resolver questões para verificar, treinar, fixar, consolidar o nosso conhecimento. Vem comigo, vamos falar então sobre a pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, Pernambuco. Vem comigo. Aqui está. Pensão especial. Pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, tá certo? Questões inéditas, então vamos a ela. A pensão especial mensal, devida ao cônjuge, companheiro ou companheira, descendente, ascendente e colateral até segundo grau de quem? Das vítimas fatais, das pessoas que morreram, né? Então, o cônjuge, companheiro, companheira, descendente, ascendente, colateral até segundo grau dos falecidos, das vítimas fatais de hepatite tóxica por contaminação em processo de hemodiálise no IDR, Instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, Pernambuco, está dizendo que essa pensão especial mensal corresponde ao valor de 2 salários mínimos vigentes no país. Correto? Não, pessoal, não está correto. Não confundam, tá certo? A banca vai fazer com vocês o que eu estou tentando fazer aqui, só que eu estou fazendo de forma preventiva, e a banca vai fazer de forma para tentar enganá-los, mas vocês não serão enganados. A banca, né, ela pode trocar, ela pode dizer, né, que o benefício dos seringueiros é 2 salários mínimos, na verdade 1 salário mínimo lá, quando na verdade são 2, 1 quando são 2, e aqui 2 quando é 1. Então vejam, cuidado para não se confundir. Tá certo? Lá no dos seringueiros, são 2 salários mínimos. A pensão mensal vitalícia do seringueiro, dos soldados da borracha, lá é que são 2 salários mínimos. Esta aqui, devida aos dependentes das vítimas fatais, né? Das vítimas fatais decorrentes aí da hemodiálise de Caruaru, tá certo? E lá, o que ocorreu lá no Instituto de Doenças Renais de Caruaru, essas pessoas que tiveram essa hepatite tóxica, por que elas tiveram essa hepatite tóxica? Ora, porque elas estavam lá fazendo o processo de hemodiálise, filtrando o sangue delas, e aí utilizaram uma água contaminada no processo de filtragem do sangue, e houve várias vítimas fatais. E essas vítimas fatais deixam uma pensão especial aos seus dependentes, só que aqui é de 1 salário mínimo, não 2. Então, gravem, lá o do seringueiro, 2 salários mínimos. Esta aqui, das vítimas da hemodiálise, dos dependentes das vítimas fatais da hemodiálise de Caruaru, 1 salário mínimo, tá bom? Não confundam. Então, volta para a tela. Tá aqui, ó, não são 2 salários mínimos, apenas 1 salário mínimo. Seringueiro 2, hemodiálise 1. Onde é que a gente aprendeu isso? Olha só. Trata-se de pensão especial mensal, retroativa à data do óbito, no valor de 1 salário mínimo vigente no país. Então nós aprendemos que é um salário mínimo. Está no material, se você revisar, você nunca vai errar, tá certo? Devido a quem? A cônjuge, tá certo? Companheiro, companheira, descendente, ascendente e colateral até o segundo grau, tá bom? Na verdade é descendente até segundo grau, ascendente até segundo grau e colateral até segundo grau. Todos aqui até segundo grau. Muito bem, de quem? Das vítimas fatais, da hepatite tóxica, por contaminação no processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais, em Caruaru, Pernambuco, compreendido entre fevereiro e março de 96. Então, 1 salário mínimo. Eu só quero que vocês lembrem disso, tá bom? É muito importante. Que a pensão mensal vitalícia do seringueiro é que são 2 salários mínimos. A dos dependentes das vítimas aqui da hemodiálise de Caruaru, 1 salário mínimo. Fechou? Volta para a tela. Então, questão incorreta, porque fala 2 salários mínimos, quando na verdade o correto é apenas 1 salário mínimo. Vamos para a próxima questão. A pensão especial
devida a quem? Na prova não vai estar separado por assunto, na prova pode cair qualquer uma, então vocês têm que analisar. A pensão especial devida às vítimas de hemodiálise de Caruaru será devida mediante evidências clínico-epidemiológicas determinadas pela autoridade competente. Será que ela será devida, né, para que seja paga esta pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, paga a seus dependentes, né? Está dizendo aqui que será devida mediante evidências clínico-epidemiológicas, ou seja, né, faciar exames clínicos, né, e epidemiológicos para comprovar essa causa mortis. Será? Vem comigo. Será que é isso mesmo? Vamos ver como é que a gente aprendeu isso? Sempre indo para como a gente aprendeu, para você memorizar, fixar, colar. Vem comigo. Tá aqui, ó. Nós aprendemos que a pensão mensal devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru será devida mediante o quê? Tá certo, ó. Evidências clínico-epidemiológicas determinadas por quem? Pela autoridade competente. Voltou? Aqui, ó, evidências clínicas epidemiológicas determinadas pela autoridade competente. Questão corretíssima. Nada a acrescentar. Reprodução literal, né, do nosso artigo de lei. Basta que tenha-se aí evidências clínico-epidemiológicas para que este benefício aí seja devido. E o que são essas evidências clínico-epidemiológicas? Ora, é a confirmação de que as vítimas fatais, elas morreram de fato por questões relacionadas àquela hepatite tóxica durante o processo de hemodiálise lá na Clínica de Doenças Renais, lá de Caruaru, em Pernambuco, tá certo? Então, no Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Vem comigo. Então, essa questão está correta. Vamos à próxima questão. Vamos a ela. Havendo mais de um pensionista habilitado, ao recebimento da pensão especial devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru, né? Ou seja, se houver várias pessoas ali, vários dependentes que têm direito a este benefício, está dizendo aqui que o valor será rateado entre todos em partes iguais. Está dizendo aqui que são partes iguais, tá? Não sendo revertido em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Ou seja, está dizendo que em havendo ali 2, 3, 4, 5 dependentes ou mais que seja, né, o valor dessa pensão, lembrando que essa pensão ela não é paga à própria pessoa que estava lá fazendo a hemodiálise porque ela morreu, tá bom? Então ela é paga aos dependentes das vítimas fatais. Ora, se a pessoa que estava fazendo a hemodiálise morreu, quem vai receber não é ela, são os seus dependentes, né, os seus pensionistas. Mas não é pensão do regime geral, é pensão especial. Se são vários os pensionistas com direito a esta pensão especial aqui, devida aos dependentes lá do problema que houve com a hemodiálise, das vítimas fatais, né, da hemodiálise de Caruaru, em deixando vários dependentes, está dizendo que será rateado entre todos em partes iguais. Verdade. Todos vão receber a mesma parte daquele do benefício que nós sabemos que é de um salário mínimo, tá certo? Todos vão receber uma cota parte igual. Não sendo revertido em favor dos demais aquele cujo direito à pensão cessar. Está dizendo aqui que quem for perdendo o direito à pensão, né, a parte dele leva a parte dele e não vai ter para ninguém. Não, aqui está errado. Por que está errado? Porque será revertida sim, em favor dos demais pensionistas. Cada pensionista que for saindo, for morrendo, que seja, por exemplo, vai deixando para os demais a sua cota parte, até que morra o último pensionista, tá bom? Ah, professor, mas agora com a reforma da Previdência mudou isso. Mudou no regime geral. Aqui não é o regime geral. Aqui é uma lei especial, uma pensão especial decorrente de legislação especial. É uma pensão decorrente de uma legislação especial. Portanto, não vale a regra do regime geral para cá, vale a regra da lei que está prevendo este benefício. E a lei que prevê esse benefício fala que, em havendo mais de um pensionista, né, diferentemente da pensão por morte do regime geral, que agora a regra é outra, mas aqui nesta pensão, que o valor é de um salário mínimo, no caso do hemodiálise de Caruaru, essa pensão especial será repartida entre todos os dependentes em partes iguais, sendo que cada um que deixar de ser dependente vai se transferindo a cota dele e rateada entre os demais, sim. Voltou para a tela, questão errada porque diz que não será revertida. O correto é será revertido sim, ó. O erro está nesse não aqui, ó, tá bom? Onde é que a gente aprendeu isso? Será que a gente aprendeu isso? Aprendemos sim, olha aqui, ó. Havendo mais de um pensionista habilitado, a pensão
né, será rateada entre todos em partes iguais. E agora aqui a resposta para a nossa questão. Sendo revertida, sim, em favor dos demais, a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Tá bom? E lembrando que aqui, diferentemente do regime geral de previdência, que nós temos 3 classes de dependentes, aqui nós temos 4 classes de dependentes. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, sendo que a existência de uma classe de dependentes de nível superior exclui os dependentes de classes inferiores, tá certo? Então, o classe 1 tem prevalência em relação à classe 2, que prevalece em relação a 3, que prevalece em relação a 4. Em havendo algum dependente de classe 1, os de 2, 3 e 4 não recebem. Para que o 2 receba, não pode existir o da 1. Para que o da classe 3 receba, não pode existir nenhum na classe 1 nem 2. E para que o dependente de classe 4, pois é, existe até dependente de classe 4 para esse benefício. O de classe 1, 2 e 3 não podem existir, tá certo? Muito bem, então veja, será rateado em todos em partes iguais, revertendo-se sim aos demais dependentes a cota daquele cuja pensão cessar. Então, voltou para a tela, questão incorreta, como vimos aqui, vamos para a próxima questão. Mais uma sobre este benefício. A pensão especial devida às vítimas de hemodiálise de Caruaru não se transmitirá ao sucessor, está dizendo aqui. Está dizendo que não se transmitirá ao sucessor e se extinguirá com a morte do último beneficiário. Está dizendo que não se transmite ao sucessor. Veja, o benefício ele já é devido originalmente a uma pessoa que não é aquela que foi vítima da hemodiálise, porque aquela que foi vítima da hemodiálise, ela foi uma vítima fatal. Então ela morreu. Quem que recebe originalmente o benefício? Os seus dependentes. Cônjuge, companheira, descendentes, ascendentes e colaterais até segundo grau, né? São divididos em classes e esses dependentes vão receber o benefício. Agora está dizendo, e ele se transmite aos sucessores, né? Está dizendo que não. Aqui está dizendo que ele não se transmite aos sucessores, né? E se extingue com a morte do último beneficiário. Será que esses dependentes que estão recebendo aí, né, este benefício, essa pensão especial vitalícia de um salário mínimo rateado entre eles, em virtude daquele, por ter havido uma vítima da hemodiálise de Caruaru, será que eles não poderão repassar esse benefício após a sua morte aos seus sucessores? Resposta, não. A questão está correta. Correta por quê? Porque não se transmitirá ao sucessor e esta pensão especial se extinguirá sim com a morte do último beneficiário, do último pensionista, não passando para outras pessoas. As pessoas que a receberem originalmente são elas que terão até a morte e ninguém mais receberá por sucessão após elas. Então, aqui está correta a assertiva. Volta para a tela. Assertiva corretíssima. Corretíssima. Tá certo? E onde é que a gente aprendeu isso? Aqui, ó. Aqui nesse item de baixo, ó. Falamos que não dá direito ao 13º salário, ao abono anual. E falamos aqui, ó, que ela não se transmitirá ao sucessor e se extinguirá com a morte do último beneficiário. Então, veja, ela é vitalícia, mas ela é intransferível, tá certo? Ela não será transferida a nenhum sucessor. Fechou? Vamos a mais uma questão? Essa está correta. Vamos para a próxima. Está aqui, ó, marcada como correta. Vamos para a próxima questão. Está dizendo aqui, ó, essa aqui é questão de prova, hein, pessoal? Já estou dando a dica. Façam um asterisco aí, ó, e coloquem aí, ó. Essa questão vai cair na prova. E, ó, tem um asterisco aqui para provar, ó. Deixei mais um asterisco. O outro devia ter colocado também, mas tá aqui, ó. Vamos lá, questão de prova. Vamos a ela. Vamos a ela. Olha isso, olha só. É vedada, proibida, o quê? A acumulação, opa, questão de prova. É vedada a acumulação da pensão especial mensal devida às vítimas fatais de hepatite tóxica por contaminação em processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de Caruaru, está dizendo que é vedada essa acumulação, vedada, proibida, né? Com quê? Com qualquer outro benefício do regime geral de previdência social ou com qualquer outro benefício do regime próprio de previdência social, inclusive o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Está dizendo que é vedada, é proibida, ou seja, que não pode acumular com qualquer outro benefício do regime geral ou do regime próprio, inclusive o BPC-LOAS. E aí, pode ou não pode? Resposta. Está errado? Claro que pode. Pode sim.
pode acumular. E nós aprendemos isso. Quer ver como nós aprendemos isso? Está lá no slide da nossa aula e está aqui de volta para você revisar. Olha só. É permitida o quê? A acumulação de quê? Da pensão especial mensal com qualquer... Estamos falando aqui das vítimas, a pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru. Nós aprendemos que é permitida essa acumulação, e não é vedada, com qualquer outro benefício do regime geral ou do regime próprio, inclusive o BPC-LOAS. Então gravem isso, tá? Até porque, pessoal, não teria nem cabimento não acumular, porque imagine, o valor aqui dela é de um salário mínimo. Imagine que tem 5 pessoas, vai dividir o salário mínimo por 5. Seria muito incoerente você pagar uma merrequinha para cada um e não permitir que ele acumule com outros benefícios do regime geral, do regime próprio ou com BPC-LOAS. Então vejam, esta pensão mensal, né, às vítimas da hemodiálise de Caruaru, no caso de vítima fatal, deixada aos seus dependentes, mas chama-se pensão especial às vítimas da hemodiálise de Caruaru, este benefício ele pode ser acumulado sim com os benefícios do regime geral, com os benefícios do regime próprio e também com o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, pessoal, pode sim. Voltou para a tela. Por que a questão está errada? Porque ela falou é vedada. E não é vedado, é permitido. Então marquem como errada aí, porque é permitida, essa acumulação ela é permitida e é uma questão muito, muito forte para cair na sua prova. Então gravem, tá? Que esse benefício, eu quero que vocês gravem, dentre todos os benefícios, quais que podem acumular com os benefícios do regime geral, quais não podem, né? E quais podem acumular com BPC-LOAS e quais não podem. Façam uma tabelinha, gravem, tudo isso é importante. Vamos seguir. Eu já trouxe para vocês todas essas informações aqui detalhadas nos slides. Vamos seguir. Mais uma questão, vamos a ela. Em relação à pensão especial mensal devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru, julgue o item a seguir. O pagamento da pensão mensal especial será suspenso, está dizendo aqui. Imediatamente. Em qual caso? No caso de a Justiça sentenciar os proprietários do Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Se a Justiça sentenciar o próprio Instituto, né, os proprietários do Instituto, a pagar uma pensão ou a pagar uma indenização aos dependentes das vítimas, está dizendo que suspende a pensão especial. Será que é verdade? Será que se os proprietários do Instituto de Doenças Renais, né, onde ocorreu aquela hemodiálise lá em Caruaru, do qual as vítimas foram intoxicadas e vieram a óbito, né? Então vejam, em havendo aí um pagamento de uma indenização ou de uma pensão determinada judicialmente pelos proprietários daquele instituto, o IDR, né? É um instituto privado, né? Mas que tinha ali parceria com o poder público. Esse instituto, se os proprietários forem condenados a pagar uma pensão ou a pagar uma indenização, está dizendo que suspende esta pensão mensal vitalícia devida às vítimas da hemodiálise de Caruaru. É verdade? Sim, é verdade. Se os proprietários desse Instituto de Doenças Renais eles forem condenados judicialmente, tá aqui, a Justiça sentenciar, tá? O benefício será suspenso imediatamente se os proprietários forem sentenciados a pagar uma pensão ou uma indenização por esse assunto, por esse problema, por este acidente aí, né? Por esta intoxicação que aconteceu nas pessoas que estavam ali fazendo hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de Caruaru, Pernambuco. A questão aqui está correta. Por quê? Porque suspende, sim. E nós vimos isso, quer ver? Vimos com ênfase ainda, olha só. Suspenso eu coloquei em vermelho nos nossos slides. Então o pagamento será suspenso imediatamente caso a Justiça sentencie o proprietário do IDR, que é o Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Caso eles tenham que pagar uma pensão ou uma indenização aos dependentes da vítima, sabe o que acontece? Suspende o benefício, aquela pensão, né, decorrente de legislação especial. Por isso, essa questão está corretíssima. Fechado? Então,
Com isso, nós finalizamos mais um módulo resolvendo questões, né, sobre benefícios decorrentes de legislação especial. No próximo módulo, continuaremos com a nossa resolução de mais questões aí ainda de benefícios decorrentes de legislação especial. Vem comigo, até a próxima, nos encontramos lá. Valeu!